Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Bruno Moraes trazendo o primeiro Curiosidades. A Marvel e a DC Comics estão no mundo dos quadrinhos há muito tempo. Apesar de terem começado de maneiras similares, se afastaram e cada uma decidiu seu próprio tom. Então confira as 9 principais diferenças entre a Marvel e a DC Comics. Histórias de fundo. Os personagens da Marvel possuem histórias de fundo mais realistas se comparados com os da DC. Por exemplo, o Capitão América, Homem-Aranha e vários dos X-Men tiveram vidas muito difíceis antes de se tornarem grandes super-heróis. Já a maioria dos personagens da DC possuem origens mitológicas e são verdadeiros deuses entre homens. Por isso, a DC buscou durante muito tempo manter seus grandes nomes em um patamar mais elevado. Poderes épicos. A DC geralmente usa superpoderes mais épicos. Por exemplo, o Superman faz muito mais do que disparar raios dos olhos, correr e voar em incrível velocidade ou quebrar coisas com a sua super força. Vários outros personagens da DC seguem esse mesmo padrão de possuírem poderes muito além do que vemos em sua carcaça. Já os personagens da Marvel geralmente possuem poderes e habilidades um pouco mais comuns. É tradicional da editora focar nos aspectos emocionais das histórias do que nos superpoderes em si. Tempo. A DC, como editora, se consagrou alguns anos antes da Marvel. Seus maiores personagens foram criados no final dos anos 30, com algumas exceções surgindo nos anos 40 e 50. A Marvel, entretanto, chegou ao sucesso no início dos anos 60, e com exceção do Capitão América e seus grandes astros, que também figuram essa mesma década. Ficção científica versus fantasia. A Marvel geralmente possui uma pegada de ficção científica em suas histórias, enquanto que o material da DC segue por um caminho muito mais fantástico. O Quarteto Fantástico é um dos maiores exemplos de como a Marvel consegue trabalhar e ser muito mais versátil no tema, pelo menos quando não se trata de cinema. O Homem-Aranha também possui essa pegada, e no início os X-Men beiravam esse território. Já a DC foca mais na fantasia, histórias com morais de bem e mal, com personagens muito próximos do divino. O Superman, grandes astros, é um dos maiores exemplos de como a DC prova seu domínio sobre esse estilo literário. Equipes. Muitos personagens proeminentes da Marvel foram criados para integrar equipes, os X-Men, Quarteto Fantástico e Vingadores. É comum que os escritores da Marvel criem personagens aptos para, mais tarde, entrarem para grupos super-heróicos. Tanto que o conceito de universo compartilhado nos quadrinhos surgiu nas páginas das Casas das Ideias. A DC, por outro lado, criou seus personagens individualmente, focando nas histórias de cada um deles de maneira singular. A DC costuma estabelecer grandes nomes e mais tarde, quem sabe, integrá-los em alguma super equipe. A passagem de manto. Na DC, é muito comum que o mesmo super-herói já tenha sido várias pessoas, tornando o símbolo de cada um deles que carrega no peito um título. Por exemplo, o Robin já virou Batman, o Flash já passou o manto adiante e já tiveram vários Lanternas Verdes humanos, depois de Alan Scott. São títulos que passam para pessoas dignas de usá-los. Na Marvel,
isso não é muito comum, embora nos últimos anos a editora tenha provado que consegue. Miles Morales, por exemplo, se firmou como Homem-Aranha após uma passagem de manto. Isso sem falar de Scott Lang, como o Homem-Formiga. Localidades. A Marvel geralmente usa localidades reais, como por exemplo Nova York, enquanto a DC usa principalmente cidades fictícias, inspiradas em cidades reais. Gotham, Metrópolis, Central City, Star City são todas inspiradas em grandes metrópoles norte-americanas. Novos leitores. Personagens da DC possuem uma pegada mais lendária e mitológica, enquanto os da Marvel têm histórias mais rigorosas e épicos cronológicos. Por exemplo, as histórias da DC podem facilmente estar situadas em qualquer lugar da linha do tempo. Não é sempre, claro, mas qualquer pessoa pode pegar uma história do Batman e ela será única. Um homem rico que trabalha com Alfred e sai à noite como Batman para combater o crime. É muito raro que alguma história fuja disso. Isso faz com que o Batman tenha uma cronologia indefinida. Pode ser facilmente alterada ou manipulada, o que é muito bom, porque permite que as histórias sejam escritas de maneiras mais fluidas e mais abertas em alguns níveis. Por esse motivo, a compreensão é mais fácil para os novos leitores. Por outro lado, qualquer história aleatória do Homem-Aranha vai dar pistas de onde está situada na linha do tempo. Se ele é casado ou não, com quem está namorando, onde vive, qual traje está vestindo, se ele está na faculdade, escola ou trabalho, sempre será fácil de saber onde Peter está. Nas histórias da Marvel, o passado não está embaçado, porque tudo está definido e estabelecido. Isso faz com que seja mais difícil para os novos leitores conhecerem tudo, mas torna divertida a busca por informações. Na Marvel, você sempre pode encontrar as referências a histórias passadas, até mesmo as que saíram há mais de 30 ou 40 anos atrás. Cinema. Tanto Marvel quanto DC já definiram o tom que abordarão em suas histórias cinematográficas ao longo dos próximos anos. A Marvel segue o que Jon Favreau definiu como o primeiro Homem de Ferro, enquanto a DC vive o legado do Batman, do Christopher Nolan. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar um tema para os próximos vídeos nos comentários. Lembrando, se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Fui!